O caos tomou conta do lugar. Pessoas gritaram, correram, chamaram a polícia. Poucos minutos depois, Glória reapareceu, chorando histericamente. Mas aquelas lágrimas estavam longe de serem sinceras. Emílio, com apenas 35 anos, morreu ali mesmo, sem nenhuma chance de socorro. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em mais uma história real e arrebatadora vinda de uma parte inesperada do mundo. Nosso destino desta vez? A cidade de Mandaue, na província de Cebu, nas Filipinas. Essa é a história de um casal que, apesar de ter conquistado uma grande fortuna depois do casamento, nunca conseguiu encontrar equilíbrio na relação. O marido, por mais que tivesse dinheiro, falhou em suprir certas necessidades importantes. E isso abriu espaço para que a esposa buscasse algo a mais, pelas costas dele. O que realmente aconteceu nesse caso chocante? Fique com a gente enquanto revelamos todos os detalhes. Antes de mergulharmos nessa história, já vai preparando o like, o comentário, a inscrição e compartilha com os amigos, hein? Essa história é daquelas que vale a pena espalhar. Então, bora lá, vou te contar como foi. Era uma vez uma mulher chamada Glória, nascida em 1987. Ela era de Talambã, mas na adolescência se mudou com a família para Mandaue. A mãe dela começou a vender legumes e frutas no mercado tradicional da cidade, enquanto o pai, um policial aposentado, passava a maior parte do tempo em casa por causa da saúde frágil. Glória, a caçula de 4 irmãos, ainda morava com os pais. Desde 2014, Glória trabalhava como caixa e garçonete num restaurante 24 horas nos subúrbios de Mandaue. Os turnos dela eram puxados, das 9 da manhã até as 5 da manhã do dia seguinte. Esse emprego não era exatamente o que a mãe dela tinha em mente. A mãe vivia preocupada. Trabalhar até tarde da noite num lugar com salário tão baixo não era o ideal. O dinheiro mal dava para o fim do mês. Mas Glória não ligava. Ela estava acostumada, e os amigos sempre garantiam que ela chegasse em casa segura. Mesmo assim, como toda mãe, a dela não parava de se preocupar com o fato de a filha voltar para casa de madrugada, mesmo depois de anos na mesma rotina. Por isso, os pais dela pediram a Emílio, filho de um velho amigo da família, que cuidasse de Glória. Emílio, um motorista de ônibus escolar de 34 anos de Cebu, topou na hora. Ele tinha uma quedinha por Glória e não se importava de buscá-la no trabalho todo dia. Os pais dela achavam que Emílio era um ótimo partido para a filha, que já tinha 30 anos, e na opinião deles, estava na hora de se estabelecer. Glória nunca tinha apresentado um namorado para a família, então eles presumiram que ela era solteira e acharam que Emílio era o cara perfeito. Mas é aí que a coisa fica interessante. Sem o conhecimento dos pais, Glória não era tão solteira quanto eles pensavam. Ela não tinha um namorado oficial, mas tinha vários amigos homens que eram bem próximos. Na verdade, os colegas de trabalho sempre zoavam, dizendo que Glória era meio jogadora. A cidade onde ela trabalhava era um ponto de encontro de turistas estrangeiros, e muitos deles frequentavam o restaurante. Glória era rápida em puxar papo com esses viajantes, e na maioria das vezes, esses papos levavam a algo casual, digamos, uma conexão de uma noite só. Glória adorava a liberdade do estilo de vida dela. Ela não estava nem aí para se estabelecer ou se prender a alguém, para tristeza dos pais. Enquanto a mãe e o pai estavam ocupados fazendo de casamenteiros com Emílio, Glória estava vivendo a vida do jeito dela, abraçando a independência e aproveitando o momento, um dia e uma noite, de cada vez. Quando o assunto casamento veio à tona, Glória não ficou nem um pouco animada. Ela rejeitou totalmente a ideia de se casar com Emílio. Para ela, ele parecia muito nerd, e ela não estava nem perto de desistir da vida de solteira. Mas o pai, mesmo com a saúde frágil, continuou pressionando. A mãe, com aquele temperamento difícil, só piorava as coisas. Sentindo-se encurralada, Glória acabou cedendo. Durante 6 meses, os pais dela a bombardearam com perguntas e sugestões sobre o casamento. Finalmente, ela topou, mas com uma condição: só se casaria com Emílio se pudesse continuar trabalhando no restaurante depois do casamento. Os pais e Emílio concordaram, e o casamento rolou em setembro de 2017. Avançando um pouco na história, Glória descobriu algo que a surpreendeu.
Emílio tinha uma casa grande e bonita, herdada dos pais. A casa até tinha piscina. Além disso, ele tinha uma boa grana guardada. A irmã mais nova dele ainda morava lá, mas Emílio era o único herdeiro de tudo. Glória não conseguia acreditar. Ela começou a pensar que talvez ele trabalhasse como motorista de ônibus escolar só para passar o tempo, já que não precisava do dinheiro. A relutância dela em se casar com ele foi sumindo, substituída por uma empolgação. Ela se via sorrindo cada vez mais. 2 meses depois do casamento, Glória decidiu largar o emprego e abraçar a vida de esposa que fica em casa, curtindo o sossego. Mas, ao contrário do que imaginava, ser dona de uma casa grande não trouxe a satisfação que Glória esperava. Ela sentia um vazio estranho no casamento. Emílio, apesar de ser um cara estável e gente boa, simplesmente não tinha o brilho que ela desejava. Logo, começou a se cansar da rotina previsível ao lado dele. Acostumada a uma vida cheia de emoção, desafios e momentos intensos, Glória agora se via presa a um marido quieto e sem grandes surpresas. Ela desabafou com a mãe, que tentou acalmá-la, dizendo que Emílio trabalhava muitas horas como motorista e provavelmente só estava cansado do trânsito pesado do dia a dia. Mas, com o tempo, Glória começou a perceber que não era apenas cansaço, faltava algo a mais. Ela se sentia inquieta, impaciente, e começou a passar mais tempo fora de casa, voltando cada vez mais tarde. Sua mãe, percebendo que o casamento estava por um fio, sugeriu que Emílio procurasse ajuda. Surpreendentemente, ele aceitou e passou a visitar um curandeiro tradicional para fazer tratamentos com ervas, na esperança de recuperar a vitalidade e salvar a relação. Então, em março de 2018, tudo mudou. Glória estava acompanhando a mãe ao mercado tradicional da cidade de Mandaue quando cruzou com Adnan, um atendente de estacionamento que trabalhava perto de um caixa eletrônico. Ele era de Bangladesh e morava nas Filipinas há 5 anos. O papo entre os dois fluiu de um jeito tão natural que Glória começou a inventar desculpas para ir ao mercado com mais frequência. No início, ela dizia a si mesma que era só uma amizade, mas, no fundo, sentia que Adnan poderia ser a resposta para aquela inquietação que tomava conta dela. Quando ele mencionou que era viúvo, Glória sentiu ainda mais vontade de se aproximar. Para se conectar com ele, decidiu contar que também era viúva. E assim, a relação foi esquentando. Logo, eles estavam se falando todos os dias, e não demorou para que as pessoas começassem a notar. Os boatos se espalharam rápido e, claro, chegaram até a mãe de Glória, que ficou furiosa e proibiu a filha de voltar ao mercado. Mas, como todo mundo sabe, quando 2 pessoas querem se ver, sempre dão um jeito. Glória e Adnan apenas mudaram o ponto de encontro. 3 meses depois, o segredo foi por água abaixo. Um amigo de Emílio soube da história e foi correndo contar a ele. Furioso, Emílio confrontou Glória e acabou descobrindo mensagens trocadas entre ela e Adnan. Devastado, ele foi até a casa dos sogros para desabafar. Foi nesse momento que Glória finalmente soltou tudo, admitiu que estava infeliz no casamento, que se sentia negligenciada e que a vida ao lado dele não era o que ela queria. Apesar da dor e da traição, Emílio simplesmente não conseguia aceitar a ideia de perder Glória. Ele estava completamente enfeitiçado por ela, cego pelo amor que sentia. Em vez de ir embora, implorou para que ela ficasse. Desesperado, ofereceu colocar todas as suas economias e até a casa no nome dela, só para provar que faria qualquer coisa para mantê-la ao seu lado. Glória, tocada pelo desespero de Emílio e sentindo o peso da culpa, pediu desculpas. Disse que terminaria tudo com Adnan e que se esforçaria para fazer o casamento dar certo. Nas semanas seguintes, o casal tentou reconstruir a relação. Aos poucos, as coisas pareciam voltar ao normal, ou, pelo menos, tão normais quanto podiam ser depois de tudo o que tinha acontecido. Mas Emílio não fazia ideia de que Glória ainda estava se encontrando com Adnan. Mesmo depois de prometer que terminaria, ela continuou trocando mensagens e marcando encontros às escondidas. A essa altura, Adnan já tinha percebido que Glória havia mentido sobre ser viúva, mas, por algum motivo, não parecia se importar. Talvez ele estivesse intrigado por conhecer alguém tão ousada e intensa. Toda vez que se viam, Glória reservava um quarto para os dois, mantendo o caso vivo. Então, em julho de 2018, Glória fez um pedido inesperado a Adnan.
Ela queria que ele a ajudasse a encontrar alguém para dar uma lição em uma pessoa que, segundo ela, não tinha pago uma dívida. Mas Adnan não era bobo. Ele percebeu que havia algo muito estranho naquilo e, para se proteger, gravou a conversa. Ainda assim, concordou em ajudar, mas com uma condição: ele não queria estar envolvido diretamente em nada. Glória, ansiosa para colocar seu plano em prática, aceitou sem hesitar. No dia seguinte, ainda em julho, Adnan apresentou Glória a um homem chamado Deepak, um indiano de 26 anos. Na verdade, Adnan mal conhecia Deepak. Ele conseguiu contato através de um colega do estacionamento, que mencionou que Deepak estava desesperado por dinheiro e toparia praticamente qualquer coisa por uma boa quantia. Glória e Deepak se entenderam rápido e logo começaram a planejar algo muito pior do que simplesmente dar uma lição. O plano foi colocado em prática em meados de julho de 2018. Era por volta das 22 horas quando Glória convenceu Emílio a dar uma volta no mercado noturno. Depois de passearem um pouco, eles pararam no parque da cidade para tomar um ar fresco. Enquanto estavam ali, Glória disse que precisava ir ao banheiro e se afastou. Foi nesse momento que um homem com jaqueta preta e máscara no rosto se aproximou de Emílio. Sem hesitar, ele sacou uma arma e atirou. Apenas um disparo antes de fugir em uma moto sem placa. Era Deepak. O caos tomou conta do lugar. Pessoas gritaram, correram, chamaram a polícia. Poucos minutos depois, Glória reapareceu, chorando histericamente. Mas aquelas lágrimas estavam longe de serem sinceras. Emílio, com apenas 35 anos, morreu ali mesmo, sem nenhuma chance de socorro. A investigação começou, mas a polícia não tinha pistas sobre o assassino. O caso parecia sem solução. Mas apenas 2 semanas depois, Glória, agora viúva, herdou a casa, o terreno e uma boa quantia em dinheiro. Com sua nova fortuna, ela procurou Adnan e fez uma proposta ousada. Queria se casar com ele e estava disposta a bancar tudo. Adnan estranhou a história. Achou esquisito como Glória tinha conseguido tanto dinheiro do nada. Para testar se ela estava falando sério, disse que um casamento daqueles custaria muito caro. Sem pensar 2 vezes, Glória transferiu uma grande quantia para ele. Adnan riu e respondeu: "Isso não dá nem pro começo." Glória, determinada a provar que não estava brincando, mandou ainda mais dinheiro nos dias seguintes. Mas, em vez de continuar com a conversa, Adnan simplesmente sumiu. Parou de aparecer no estacionamento perto do caixa eletrônico, deixando Glória frustrada e sem entender nada. Durante uma semana inteira, ela tentou encontrá-lo, mas nada. Até que decidiu perguntar por ele no mercado. Foi assim que conseguiu o endereço. Mas quando finalmente chegou lá, encontrou algo que não esperava. Adnan não estava em casa. Quem abriu a porta foi sua esposa. Sim, esposa, junto com os filhos. Glória ficou em choque. Furiosa, invadiu a casa, gritou com a mulher de Adnan, acusando-o de ser um mentiroso e de tê-la enganado. Chegou até a ameaçar denunciá-lo à polícia por fraude. E ela não estava blefando. No dia seguinte, Glória realmente foi até a delegacia e prestou queixa. Foi assim que, em setembro de 2018, Adnan acabou sendo preso. No interrogatório, sem saída, ele decidiu contar tudo. Revelou que foi Glória quem planejou a morte do marido. Também disse que Deepak, o homem contratado para o crime, havia confidenciado tudo a ele. Com essa informação, a polícia passou a caçar Deepak, que tinha desaparecido. Ele só foi encontrado mais de um ano depois, em setembro de 2019, escondido na cidade de Lapu-Lapu, na casa dos pais de sua namorada. Quando foi preso, Deepak entregou provas ainda mais comprometedoras contra Glória. Não demorou muito para que as autoridades chegassem até ela. Glória estava escondida na casa do irmão, em uma área rural da região de Tomugpa. No começo, tentou negar tudo. Disse que nem conhecia Deepak. Mas o problema é que ele havia guardado todas as mensagens trocadas entre os dois. Confrontada com as provas, Glória foi presa, embora continuasse insistindo em sua inocência. No julgamento, realizado no Tribunal Superior da cidade de Mandaue, Deepak confessou que tinha recebido 40 milhões de rúpias para matar Emílio. O acordo era que Glória lhe pagaria a outra metade assim que se casasse com Adnan.
Mas os atrasos e a falta de compromisso dela irritaram Deepak, que precisava do dinheiro para seu próprio casamento. Sentindo-se traído, ele contou tudo ao tribunal. Encurralada, sem mais para onde fugir, Glória finalmente confessou. Disse que era infeliz no casamento e que Emílio nunca foi o homem que ela esperava. Mas, ao invés de pedir o divórcio, preferiu ficar com a herança dele. Para ela, a única solução era eliminá-lo. Em janeiro de 2019, o tribunal não teve dúvidas. Glória foi considerada culpada por assassinato premeditado e sentenciada à prisão perpétua. Deepak, que no início havia recebido a mesma pena, conseguiu uma redução e acabou condenado a 15 anos de prisão. Já Adnan, apesar de insistir que seu único envolvimento foi apresentar Deepak à Glória, não saiu impune. A fraude envolvendo o dinheiro dela e sua participação indireta no caso lhe renderam 3 meses atrás das grades. Que lições podemos aprender com essa história?